Olá, hoje falaremos do resultado do mês de junho. No mês de junho a gente teve uma redução gradual do risco geopolítico, com o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. Isso fez com que começasse, mesmo que gradualmente, o fluxo de navios pelo Estreito de Hormuz, então retomou o fluxo ali de navios, e com isso o preço do petróleo teve uma queda e, consequentemente, também aí uma redução aí da pressão inflacionária. O que ocorre é que agora no mês de julho, como a gente está acompanhando, esse cessar-fogo está frágil, então já teve uma retomada aí do conflito, o preço do petróleo já está aumentando novamente agora em julho, mas vamos ver como é que vai se encaminhar nas próximas semanas. Mas em junho, essa redução do preço teve impacto aí nos mercados e também nos resultados dos investimentos. Outro destaque do mês também foi a posse do novo presidente do Banco Central americano, no Fed. Ele já apresentou aí um tom bem claro de controle contra a inflação, e isso fez aí com que o mercado já projete o início de uma retomada, de um aumento na taxa de juros nos Estados Unidos até o final do ano, justamente para frear esse controle, frear a inflação. Indo aí para a Bolsa de Valores, então a gente também no mês a gente teve aí uma que eles chamam de realização de lucros, então a gente teve em meses anteriores aí uma valorização expressiva nas bolsas globais, especialmente nos Estados Unidos e de tecnologia, semicondutores, em função de IA também. E aí no mês de junho então, a gente viu aí uma chamada de uma realização, então pessoas aí realizando os lucros. Isso fez com que o S&P tivesse uma queda de 1% e o Nasdaq, que é a parte de tecnologia, de 2,8%. Vindo agora para o cenário nacional, a gente teve aí mais um mês de rentabilidade negativa na Bolsa de Valores, é o quarto mês consecutivo de queda na Bolsa brasileira. Os juros futuros, a expectativa de juros no Brasil, também teve aí uma abertura, um aumento de juros aí para o Brasil, então um cenário pior, então a gente teve uma piora aí de cenário, motivado basicamente por três fatores aqui no Brasil. Um deles é a expectativa de inflação ainda desancorada, então ainda sem um controle efetivo, apesar dessa queda do petróleo em junho, mas está vendo que agora em julho já teve uma retomada no preço do petróleo, então a inflação mais de longo prazo ainda tem aí um certo descontrole relacionado a isso. Outra questão é a economia ainda continua aquecida, apesar dos juros elevados, mas a economia continua aquecida. Isso aí tem ligação com o terceiro fator, que é a questão de política fiscal, então gastos do governo, então o governo continua aumentando os gastos, isso faz com que a própria economia continue aquecida, então essa política fiscal ela acaba prejudicando, e também a política monetária, que é essa questão do controle da taxa de juros, tanto que a expectativa é que a gente teria uma maior redução nos juros, e cada vez mais, por essa inflação estar mais acelerada, a gente tem aí uma expectativa de um juros mais elevado aqui no Brasil. Partindo agora para os resultados dos planos, o plano misto no mês de junho rendeu 0,82 versus uma meta atuarial de 0,98. No acumulado do ano ele continua com uma rentabilidade superior à meta, de 6,33 versus uma meta de 6,01. Os destaques do mês aí no plano misto foram a renda fixa, especialmente os títulos marcados na curva, que rentabilizaram 0,99, os fundos DI rentabilizaram 1,13 e os fundos multimercados estruturados 0,96. Então todos eles contribuíram aí positivamente. Operações com participantes, que são os empréstimos, também tiveram bom desempenho, 1,29. E o destaque negativo aí no mês foi a renda variável. Teve uma queda de 0,18%, motivado especialmente aí teve um fundo de ação que teve uma desvalorização de 0,20%. As ações da Celesc também tiveram aí as ONs 0% e as PNs uma queda de 2,3%. Então esses foram os principais motivos. O plano transitório ele rendeu 0,86 versus uma meta também de 0,98. No acumulado do ano ele tem uma rentabilidade aqui de 6,71% transitório versus uma meta de 6,01. E por fim o plano Prev Mais ele rentabilizou 1,07%. Para mais informações acesse o site da Celso.